Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Lorena, visivelmente emocionada, comenta que já não aguentava mais tanta saudade e, ao sentir o abraço de Bartolo, recebe um beijo dele, enquanto ele pede que ela o deixe ir guardar a carroça para que possa organizar tudo na propriedade. Enquanto isso, Gomesindo comenta que já esperava uma situação dessas, alegando que o italiano provavelmente não deve ter dormido direito para levantar o rancho cedo. E Maria diz que ele não se importa de estar cercado apenas por 4 paredes e alguns detalhes simples, mas que a vida na colônia segue seu curso. Gomesindo questiona sobre quem poderiam trazer da colônia, lembrando que a presença das mulheres faz falta no trabalho da lavoura. E Maria menciona Florinda, sugerindo que poderiam testar suas habilidades na cozinha, ao que Gomesindo questiona o que há de errado se Florinda souber cozinhar direito e concordar em tentar, mostrando certa abertura. Bartolo então começa a explicar sobre suas terras para o pessoal da colônia, quando o homem pergunta quanto custou a colônia, e Bartolo responde que 2 contos de réis. O outro homem, curioso, questiona de onde ele tirou aquele dinheiro, e Gomesindo, preocupado com a continuidade da colheita, pergunta o que fará se os italianos forem embora, ao que Augusto responde que Angélica está resolvendo esse problema nas fazendas, deixando Gomesindo surpreso e perguntando do que ele falava. A Angélica explica que já havia pensado nisso há algum tempo e agora decidiu agir, garantindo que rasgará os contratos com seu falecido sogro para impedir que qualquer empregado queira ir embora, propondo um novo acordo no qual não quer mais ter empregados, mas sim sócios, surpreendendo e indignando Gomesindo, que considera a oferta inapropriada e desrespeitosa, alegando que a administração da fazenda foi unificada justamente para que Angélica não tomasse decisões desse tipo sem seu consentimento. Angélica rebate, afirmando que deseja apenas que as ruas dos cafezais fiquem limpas para evitar perdas e riscos. E Juvenal aparece entregando os novos contratos, recebendo agradecimentos de Angélica. Ela garante aos italianos que receberão dinheiro após a venda do café, rasga os contratos antigos com um sorriso satisfeito, mostrando-se confiante na decisão que tomou, e chega à fazenda de seu pai, onde Gomesindo comenta surpreso que ela deve estar maluca por entregar metade da safra aos italianos, ao que Angélica explica que já havia planejado isso há algum tempo, e que a parte será dividida com as famílias que trabalham na colônia, evitando pressa ou problemas com pagamentos, embora Gomesindo ainda considere a metade da safra exagerada. Angélica ressalta que muitos fazendeiros tentam levar as famílias, devido à falta de imigrantes italianos, e Augusto acrescenta que nenhum navio de imigrantes chega mais ao Brasil, fazendo Angélica insistir que precisa segurar os italianos na fazenda, enquanto Gomesindo lembra que o preço do café não voltou aos patamares anteriores e que há risco de queda, e Angélica garante que é um risco que precisam correr juntos, sendo Maria a primeira a concordar e incentivando Gomesindo a agir antes que seja tarde demais. Leonora, percebendo a situação, comenta que Florinda tem boa habilidade na cozinha, e Florinda promete se esforçar ao máximo, enquanto Leonora reforça que ela deve respeitar Maria do Socorro, lembrando que a patroa não tolera atrevimentos, e pede que faça tudo direito, garantindo que não precisará voltar à enxada. Leonora então caminha com Florinda, deixando-a confiante. Damião limpa o coxo enquanto Janete questiona Marco Antônio se já não está na hora de buscar a filha dele, mas ele pede para que a menina fique com Juliana até desmamar, e Mariana concorda, dizendo que enquanto a neta de Janete não estiver pronta é melhor ficar com a mãe. Marco Antônio ressalta que o pai dela não deseja que cometam outra violência, relembrando que o delegado Heriberto mandou prender o italiano para tirar a filha de Juliana. E Janete comenta que Francesco não dá mais ordens na casa, sendo Marco Antônio quem resolve a situação por se tratar de sua filha. Janete ainda menciona que a qualquer momento poderá buscar a neta, e Rosana concorda, reconhecendo que quanto mais tempo a filha ficar com Juliana, mais difícil será tirá-la depois, pedindo que Marco Antônio reflita sobre isso. Mateu trabalha junto com Amadeu, enquanto Hortência ajuda Dolores, que questiona se ela não se preocupa que o marido ainda não tenha vindo buscá-la, ao que Hortência responde que nem um pouco, explicando que o filho está com ela e que por outros motivos se mantém tranquila e sossegada longe de casa. Dolores sugere que é devido a Amadeu, mas Hortência confirma que já não possui mais marido. Mateu alerta Amadeu para tomar cuidado com a espanhola, lembrando que todos na pensão já perceberam o jeito como se olham, mas Amadeu nega qualquer envolvimento, alegando que Juliana está ciente de tudo
e que, embora ainda não tenha acontecido nada, está gostando demais da espanhola e não quer desperdiçar a oportunidade. Finalmente, Amadeu e Mateus chegam à pensão e sobem as escadas, com Amadeu trocando olhares atentos com Hortência, deixando o clima de expectativa e tensão no ar. Por sua vez, Dolores, visivelmente apreensiva, comenta que tem medo de que algo ruim possa acontecer, mas Hortência garante que nada de mal irá acontecer, tentando tranquilizar a mãe. Dolores alega que pretende pedir a Amadeu para se mudar para outra pensão, mas Hortência pede à mãe para não fazer isso, ressaltando que não quer separá-la de Amadeu, ao que Dolores insiste, alegando que ela não tem nada com ele. E Hortência rebate dizendo que isso não é verdade, e confessa estar apaixonada por Amadeu, deixando Dolores completamente em choque com a revelação inesperada. Em seguida, Hortência se aproxima de Amadeu e os dois trocam olhares intensos, ambos sentindo a tensão e a paixão entre eles. Hortência confessa que não pode mais esconder seus sentimentos e Amadeu admite que também não está conseguindo mais controlar-se. Então, ele beija a mão de Hortência com ternura e em seguida a leva para o quarto, onde ficam juntos, entregues à emoção e à paixão que sentem um pelo outro. Mateus, ao comentar com Amadeu, menciona que ele mesmo confessou estar apaixonado por Hortência, e Juliana, ciente da situação, comenta que os dois já dormiram juntos, afirmando que não é cega e percebeu tudo. Mateus, surpreso e preocupado, diz que não está gostando nada dessa história, enquanto Hortência assegura que sua mãe já sabe de tudo. E Amadeu questiona o que eles irão fazer a seguir, ao que Hortência responde que não sabe, pois teme que seu marido venha buscá-la. Amadeu, então, relembra que foi ele mesmo quem a expulsou de casa, e Hortência admite isso, mas reforça que ele ainda é seu marido, mantendo o vínculo formal que ainda existe. Amadeu pergunta se Hortência iria com o marido caso ele aparecesse, e ela diz não saber, mas ele a tranquiliza, garantindo que ela não fará nada disso, que ficará com ele e que o marido dela nunca mais poderá colocar as mãos nela nesta vida, chamando Hortência de meu amor, e eles se beijam apaixonadamente, selando o compromisso e a entrega entre os dois. Dolores permanece na cozinha refletindo, questionando a si mesma sobre o que uma mãe pode fazer em um momento tão delicado, enquanto Bartolo relembra com emoção o tempo em que viveu nas terras de Gumersindo, afirmando que nunca irá esquecer aquela época, mas declara que agora precisa seguir em frente e fazer sua América, planejando ir embora no dia seguinte com sua mulher e filha, ao que Gumersindo comenta que já está ciente, e Bartolo reitera que jamais esquecerá o período em que trabalhou para Gumersindo, reconhecendo que ele foi um bom amigo, assim como Maria do Socorro foi para Leonora, e que, se pudesse, deixaria Leonora na fazenda por mais algum tempo, mas precisa dela ao seu lado para ajudá-lo nos próximos passos. Bartolo explica que, diferentemente das casas de colônia, em suas terras próprias não haverá problemas, e Gumersindo pergunta se ele realmente se importa com isso, ao que Bartolo confirma que não. Ele continua contando que, enquanto espera a colheita da uva, pretende construir outra casa, garantindo que terá uma sala decente para receber Gumersindo, que imediatamente comenta que é capaz de visitá-lo mesmo que ele esteja no rancho, e Bartolo assegura que ficaria muito feliz com a visita. Ele acrescenta que a primeira garrafa de vinho que produzir trará para beber com Gumersindo, e ao ser questionado, comenta que isso é um gesto de gratidão, planejando brindar juntos a saúde de Batista, fazendo Gumersindo rir. Bartolo ainda relembra que só conseguiu comprar as terras porque Batista havia falecido de soluço, reforçando a sorte e o momento histórico que lhe permitiram avançar. Maria, refletindo sobre a situação da família, menciona que já se passou mais de um mês desde que Rosana foi embora, e Leonora comenta que ela provavelmente está tentando recomeçar a vida com um novo marido, embora Maria confesse não saber exatamente como Rosana está vivendo agora. Leonora dá a entender que, se não estivesse bem, já teria retornado, reforçando sua confiança na felicidade da jovem. Por sua vez, Leonora garante que seu marido Bartolo está na sala se despedindo de Gumersindo, planejando que irão embora de madrugada, e Maria, surpresa, pergunta se Leonora veio se despedir. Leonora confirma com emoção na voz, alegando que se pudesse ficaria mais alguns dias para aproveitar cada instante com Maria e a família. E Maria, visivelmente emocionada, deseja à família de Leonora toda a sorte do mundo e muita felicidade, enquanto Leonora, querendo expressar seus sentimentos, diz que, embora tenha vindo para a casa de Maria chamando-a para cozinhar, não estava completamente feliz, pois sua vinda se deu pelo restante da comida e para ajudar Bartolo na compra de suas terras,
mas ressalta que jamais se esquecerá de Maria do Socorro, lembrando que nunca se sentiu como empregada ou escrava naquela casa. E nesse momento, pede um abraço a Maria, que prontamente atende, dizendo que é tudo o que deseja, e ambas se abraçam, chorando emocionadas, enquanto todos os italianos na colônia se divertem e bebem juntos, aproveitando a noite e dançando animadamente. Leonora dança com Bartolo, sob o olhar atento de Angélica e Gomercindo, e em seguida Angélica pede para Augusto dançar com ela, e a leva para o centro da pista, onde ambos dançam, observados por Maria do Socorro e Gomercindo. Florinda, por sua vez, questiona Renato se ele quer dançar, e ele, um pouco inseguro, diz que não sabe, mas Florinda garante que ele aprenderá, e eles começam a dançar juntos, com Maria comentando que Florinda é espevitada, cheia de energia e entusiasmo. Bartolo então pede a Gomercindo que dance com eles, e Leonora sugere que Maria acompanhe o marido, mas Gomercindo, constrangido, acha falta de respeito, ficando visivelmente desconfortável, embora acabe sendo levado por Maria para dançar, tornando-se parte da celebração animada da colônia. Paola, pensativa, permanece em frente à janela, observando a noite, enquanto Francesco se deita na cama, exausto, e Paola caminha pela casa contemplando a lua, refletindo sozinha se todas as noites terá que chamar Francesco para dormir junto, considerando que não seria certo, mesmo vivendo juntos. Francesco, em silêncio, comenta consigo mesmo que precisa dormir direito, pelo menos uma noite inteira, enquanto Janete, inquieta, imagina Francesco vivendo com Paola, e Marco Antônio assegura que ele tem se renovado ultimamente, mas Janete, preocupada, afirma que se Francesco voltar, ela não hesitará em colocar ele e as malas na rua, e Marco Antônio questiona do que ela se queixa, e Janete, mantendo a preocupação, responde que nada, mas reforça que Paola poderá dar um ponto final em Francesco e expulsá-lo. Marco Antônio defende Paola, citando que ela é uma mulher trabalhadora e determinada, enquanto Janete, ainda receosa, comenta que Paola poderá acabar com a vida de Francesco, e Marco Antônio em seguida pede a bênção à mãe antes de subir com Rosana para o andar de cima, deixando Janete pensativa. Paralelamente, Anacleto demonstra confusão, questionando por que Inês não quer visitar a filha deles na capital. E Inês, tranquila, diz que ele sempre briga com Paola, ao que Anacleto pergunta o que ela estaria escondendo de Paola, tentando compreender a situação. Ele assegura que não quer ir sem ela, e Inês afirma que irão quando ela quiser, garantindo que não está escondendo nada, e pede para dormirem, alegando estar com muito sono, enquanto Anacleto, sozinho, reflete que alguma coisa está estranha nessa história, sentindo que há segredos e tensão por trás das atitudes de Inês, completando uma noite carregada de emoções. Todos continuam dançando e se divertindo intensamente na colônia, aproveitando cada instante daquela noite alegre e movimentada. Gomercindo dança com Maria, enquanto do outro lado do salão, Leonora dança com Bartolo. Angélica, observando a animação geral, pede a Augusto que eles retornem à casa para ver as crianças, pois estão sozinhas, e ressalta que nunca havia presenciado seus pais tão felizes daquele modo. Gomercindo, em certo momento, pede a Maria que parem de dançar, mas Maria se recusa e insiste em continuar, tomada pela alegria do momento. Mais tarde, já em casa, Maria e Gomercindo ficam juntos, enquanto em outro ambiente, Bartolo e Leonora também desfrutam de um instante de união. Bartolo toma uma bebida e Leonora, com ternura, pega sua filha nos braços. O casal faz uma oração com devoção antes de se despedir do povo da colônia. Bartolo é o primeiro a se despedir, seguindo de Leonora, que se emociona em silêncio e reflexão. Florinda caminha em direção à casa grande e Inês, em conversa com Anacleto, pede para que ele espere mais alguns dias, afirmando que depois irão para São Paulo. Inês questiona sobre o que os vizinhos andam comentando e Anacleto revela que Angélica rasgou o contrato dos italianos, tornando os sócios dela na colheita, o que deixa Inês em choque. Inês garante que os italianos ficarão todos ricos, mas Anacleto demonstra ceticismo, dizendo não acreditar em tamanha bondade. Inês ressalta estar cansada e comenta que quer ver onde Anacleto encontrará pessoas para ajudar na colheita. Enquanto isso, Paola pergunta a Francesco se sua esposa não tem o procurado na casa bancária, e Francesco responde que não. Paola questiona sobre o filho de Francesco, mas ele afirma que o rapaz não comenta nada sobre o pai viver com ela. Paola diz acreditar que o filho deve estar feliz e Francesco concorda. Paola recorda que naquele dia completavam 1 mês e 10 dias vivendo juntos, o que leva Francesco a perguntar se ela fica contando os dias, e Paola responde que sim, confessando ter medo de que ele vá embora. Francesco assegura que só partirá se Paola o mandar embora, e ela, emocionada, diz que jamais faria isso e declara que nunca havia sido tão feliz em sua vida. Francesco beija a mão dela, e Paola afirma que nunca o mandará embora, dizendo que o ama profundamente,
sendo correspondida por ele, que diz amá-la também. Francesco comenta que precisa trabalhar e Paola deve ir para a fábrica, mas ela observa que ainda não preparou a gemada do dia. Em outro ponto, Florinda organiza a mesa e cumprimenta Maria com um bom dia, dizendo que o café já está pronto. Ela comenta sobre a despedida de Leonora na colônia, e Maria responde que todos sentirão muita falta dela na casa. Angélica surge e pede a Florinda que a sirva, enquanto Maria comenta que Bartolo e Leonora já partiram, e Angélica deseja que Deus os acompanhe na viagem. Angélica pergunta como Maria está se sentindo, e ela responde que está bem. Angélica, em tom de brincadeira, diz que pensou que Maria acordaria descadeirada depois de tanto dançar a noite anterior, elogiando sua disposição e energia. Nesse momento, Gumercindo aparece e Augusto se acomoda à mesa. Angélica pergunta como Gumercindo está e ele com humor diz estar descadeirado. Enquanto isso, Bartolo comenta que a viagem será longa e precisarão fazer algumas paradas para descansar. Mas Leonora diz não se importar e Bartolo afirma estar pedindo a Deus que não chova antes de chegarem às terras. Francesco e Paola entram no coche, iniciando o trajeto. Na casa dos Malianos, Janete pede a Marco Antônio que traga dinheiro da casa bancária quando voltar, dizendo que Francesco parece ter esquecido que tem outra casa para sustentar e começa a insultar Paola. Marco Antônio pede que a mãe pare de xingá-la, dizendo que Francesco está muito bem ao lado de Paola e que se tornou outro homem. Janete, irritada, adverte o filho que ele irá ver o pai arruinado e derrotado quando Paola o abandonar. Marco Antônio diz que essa conversa o aborrece e se retira. Mariana intervém, dizendo que Janete não deveria falar assim, mas Janete, ríspida, pede que cuide da própria vida. Sozinha, Mariana reflete sobre o quanto Janete está tomada pelo ódio. Luiz aparece e pergunta se pode retirar a mesa do café, mas Mariana nega, explicando que Rosana ainda não se levantou. Juliana, por sua vez, amamenta sua filha com ternura. Mateus se aproxima e beija Juliana com carinho. Hortência serve o café a Amadeu e ambos trocam olhares discretos até que Mateus chega, cumprimenta Hortência e ela, nervosa, diz que vai buscar mais café. Nesse momento, a filha de Juliana começa a chorar. Dolores aparece, cumprimenta Juliana e percebe que algo está errado. Ela pergunta o que Juliana tem e a jovem angustiada confessa que seu leite materno secou e teme que levem sua filha embora novamente. Enquanto isso, Bartolo e sua filha lavam o rosto e Leonora bebe algo, tentando se recompor da viagem. Na venda, Renato comenta que Bartolo partiu sem pagar a conta e Gumercindo pede que ele deixe a caderneta, dizendo que Bartolo pagará em vinho. Leonora, encantada, observa seu novo lar ao lado de Bartolo e pede para verem a casa por dentro, e ela concorda, iniciando uma nova fase da vida com esperança e fé. Leonora abre as janelas da casa e observa atentamente o novo ambiente, admirando cada detalhe do lugar. Bartolo, curioso, pergunta o que ela acha da casa, ao que Leonora responde com entusiasmo, afirmando que a casa é realmente bela e acolhedora. Em seguida, ela pede para descarregarem todas as coisas, mostrando-se decidida a organizar tudo e deixar o ambiente em ordem. Nesse momento, Augusto aparece e alega que veio cuidar de alguns assuntos relacionados à política, mas aproveitou a oportunidade para passar e ver como Rosana está, mencionando ainda que Maria anda com muitas saudades dela. Rosana, emocionada, diz sentir o mesmo, afirmando que também sente falta de Maria, embora ressalte que está muito bem e tranquila. Janete, sorridente, comenta que Maria do Socorro pode ir à casa quando quiser, pois será sempre um prazer hospedá-la junto com Gumercindo, lembrando que aquela é, afinal, a casa da filha deles, e todos são bem-vindos. Enquanto isso, Inês comenta com Anacleto que não quer chegar na casa para discutir com Paola, mas demonstra certa tensão. Anacleto, surpreso, questiona o motivo, e Inês responde com firmeza que sabe muito bem com quem está lidando, pedindo que ele coloque na cabeça que a filha deles tem sua própria vida agora, ou seja, ela já não é mais uma menina e deve ser respeitada como mulher feita. Anacleto, curioso, pergunta qual seria o motivo para brigar com Paola e o que exatamente está acontecendo, querendo entender o que Inês está pensando. Inês então menciona Francesco, o homem da casa bancária, dizendo que, apesar de ele ser mais velho, ainda assim não é um homem acabado como tantos outros de idade que ela conhece, insinuando que há algo entre eles e a filha deles. Anacleto, intrigado, pede explicações mais claras. Inês acaba revelando o que ouviu de Paola, que ela está apaixonada por outro homem, e pior, um homem casado.
Anacleto, indignado, reage dizendo que parece que Paola só se envolve com homens comprometidos. Inês confirma que é exatamente isso que ele está pensando, mas ressalta que tudo ainda são suspeitas, pois ela não tem certeza absoluta de nada. Mesmo assim, ela reforça que Paola confessou ter sentimentos por Francesco, e diante disso, Anacleto, tomado pela fúria, afirma que eliminará Paola. Enquanto isso, Bartolo trabalha e Leonora prepara algo para comer, enquanto Rosinha brinca alegremente pela casa. Bartolo pergunta como Leonora está se sentindo e ela responde que está bem, adaptando-se ao novo lar. Em seguida, Leonora pergunta se há alguma cidade próxima dali e Bartolo responde que sim, a cidade mais próxima é Jundiaí. Leonora comenta que, quando Bartolo for até lá, ele deve aproveitar para trazer algumas coisas que estão faltando, listando o que precisa, inclusive velas. Bartolo, por sua vez, responde que trouxe um lampião e acredita que ele esteja do lado de fora, indo buscar logo para mostrar. Leonora, satisfeita, pede que Bartolo se acomode porque ela vai servir o almoço, dizendo que preparou uma polenta. Enquanto isso, Florinda passa roupas na outra casa. Maria observa e comenta que Florinda precisa tomar mais cuidado com o sal no feijão, pois no almoço de hoje mal conseguiram comer. Florinda, envergonhada, pede perdão, mas Maria responde de forma gentil, dizendo que ela não precisa ficar nervosa. Florinda, com medo, confessa que não quer voltar a trabalhar na enxada, e Maria a tranquiliza, garantindo que isso não vai acontecer, e que quando Leonora chegou também não acertava o sal do feijão. Maria pergunta se Florinda sabe fazer polenta e ela responde que sim. Maria então pergunta se sabe preparar a polenta com suco e Florinda confirma que sabe. Maria pede então que ela prepare uma polenta com suco para o jantar e Florinda comenta com certo orgulho que a mãe dela faz uma polenta ainda melhor que a de Leonora e que aprendeu diretamente com ela. Enquanto isso, Anacleto e Inês chegam à casa de Paola. Anacleto bate a porta, mas ninguém atende. Inês comenta que Paola provavelmente não está em casa e sugere que se sentem em um banco e esperem por ela. Enquanto aguardam, Paola fiscaliza sua fábrica de macarrão, observando os trabalhadores e verificando a produção. Ao mesmo tempo, Francesco está ocupado em sua casa bancária, cuidando de seus negócios. O tempo passa e Inês e Anacleto continuam esperando. Inês demonstra impaciência, mas Anacleto tenta acalmar a situação, dizendo que precisam comer algo enquanto esperam. Eles comem um lanche simples ali mesmo, e durante a conversa, Anacleto comenta que deveriam ter uma chave da casa, ao que Inês responde prontamente que aquela não é a casa deles, mas sim da filha. Pouco depois, Francesco vai até a fábrica de macarrão de Paola e diz que veio buscá-la, ao que Paola responde que naquele dia conseguiu um novo vendedor para comercializar o macarrão e que o homem pareceu bastante competente, o que Francesco considera um bom sinal, dizendo que isso é muito importante para os negócios. Enquanto isso, Anacleto, já impaciente, se pergunta o que está acontecendo, pois Paola ainda não aparece. Inês, cansada de esperar, sugere que procurem um hotel para passar a noite, mas Anacleto, teimoso, recusa a ideia, dizendo que não vai gastar dinheiro com hospedagem, já que possuem a casa da filha na cidade e podem muito bem ficar lá até resolverem tudo.